Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Comissão Especial da PEC, que limita gastos públicos, discutiu o assunto recentemente com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo de Oliveira. Meirelles disse esperar que o Congresso termine a votação do que é chamado de novo regime fiscal ainda este ano e defendeu as mudanças para garantir o equilíbrio fiscal. Para discutir esse assunto, o Câmara Debate convidou os deputados Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, relator da proposta, e Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Gostaria de iniciar essa conversa, então, perguntando ao deputado Darcísio Peronde. A discussão na comissão, o senhor acredita que ela tenha aumentado as chances de aprovação da proposta? O senhor já se manifestou favorável à emenda? O que é essa emenda constitucional? O país vive uma crise econômica sem precedentes. A população sabe, sente no bolso. Queda de arrecadação, depressão econômica mais severa da história do Brasil. O menor crescimento do PIB também, desde que ele foi medido, a partir de 1910, 1920. Queda de arrecadação, juro alto, inflação alto, desemprego, um ciclo vicioso e uma queda de arrecadação, receita líquida do governo também pesada, atingiu também estados e municípios. Isso precisa ser enfrentado. Os países com déficits nominais de gastar muito mais do que arrecada, e aconteceu com o Brasil ao longo dos anos, não só agora, mas nos últimos 7 anos, e principalmente nos últimos 3 anos, foi terrível. Foi terrível. O governo usou todos os cheques especiais, todos os cartões de crédito, como mesmo uma família quando se perde, aumentou a dívida interna bruta, usou o Banco Central de todas as formas para se autofinanciar. E o passivo é assustador. Então a proposta do governo Michel Temer é trabalhar a redução das despesas primárias, que haja também reflexo no perfil da relação dívida bruta com o PIB, que está chegando aos 70%, que os países se aguentam com uma dívida, a dívida interna bruta em relação ao PIB em torno de até 60%. 60% é o sinal vermelho, nós estamos chegando a 70%. Então, o governo Michel Temer está fazendo uma proposta nova de fazer orçamento. Se deu errado até agora, o governo mandava um orçamento com a receita subestimada, o parlamento aumentava a receita e botava tudo, o governo concordava, e programas soltos, e faltava dinheiro, e falta dinheiro. Então, nesta crise, se faz essa proposta da PEC 241, que no quadro seguinte eu vou explicar melhor. Maravilha. Obrigada, deputado Darcísio Peronde. Deputado Hélder Salomão, diante desse quadro descrito pelo deputado Darcísio Peronde, em que o governo gasta atualmente mais do que arrecada, a aprovação de uma emenda constitucional que limite, então, os gastos do poder público ao que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação, é uma solução viável, na opinião do senhor? Bom, olha, eu primeiro quero cumprimentar o deputado Darcísio Peronde e dizer o seguinte: nós, de fato, vivemos um momento difícil na nossa economia. Esse momento de dificuldade na economia brasileira tem a ver, certamente, com alguns erros que foram cometidos pelo governo, né? Não resta dúvida disso. A própria presidenta afastada Dilma já reconheceu isso. Mas é preciso considerar que fatores externos contribuíram e muito para que nós chegássemos ao ponto em que nós estamos.
O certo é que a economia internacional passa por um momento de dificuldade. Eu tive recentemente na Itália e algumas cidades pequenas da Itália, o comércio só abre a partir das 14 horas. E eu fiquei curioso e quis saber por quê. Por conta da crise, da economia. E isso teve reflexos na economia chinesa, que infelizmente também sofre hoje alguns problemas, na economia norte-americana de 2008 para cá, na economia europeia e tantos outros países. Nós também sofremos esse reflexo. Eu defendo que façamos ajustes na nossa economia, claro. Fui prefeito 8 anos e sei que nós precisamos ter controle fiscal. Precisamos gastar na medida em que nós arrecadamos. O problema é que nós podemos e devemos fazer os ajustes, mas o problema é a opção que o governo interino faz. Porque faz uma opção de cortar gastos sociais importantes, especialmente aí vamos exemplificar saúde, educação e assistência social, para não citar outros, mas poderíamos falar da infraestrutura do nosso país, e da agricultura e de outras áreas. Mas a opção dessa PEC, a meu ver, é uma opção que retira garantias individuais previstas no inciso 4º da Constituição Federal. Depois eu quero tratar um pouquinho melhor disso. E, com isso, garante recursos para pagar despesas financeiras, especialmente juros e amortização da dívida. Volto a dizer, ajustes precisam ser feitos, mas este remédio, aí, adotando aí uma analogia com a saúde, é um remédio que pode matar o paciente. Obrigada, deputado. É um remédio que o paciente está doente e nós vamos dar uma dose para além da capacidade do paciente de suportar. Porque eu quero apresentar alguns números aqui de que isso significaria se tivesse sido implementado em 2010 e o que significará se implementarmos até 2025. Muito obrigada, deputado Helder Salomão. Passar para o deputado Darcísio Peroni perguntando, então, isso. É a discussão que se faz há bastante tempo entre o serviço da dívida, o pagamento de juros, a economia para pagamento de juros e o investimento em saúde e educação. Isso, assim, o governo Dilma, nos últimos 7 anos, gastou muito mais que não podia gastar. Enfunerou as finanças públicas, não respeitou uma máxima, não gastar mais do que arrecada. Todo o país se endivida até para estimular programas, mas quando passa do limite. O Brasil é o segundo país mais endividado do mundo em dívida bruta. Nos últimos 7 anos, as despesas cresceram 50% acima da inflação, acima das despesas públicas do governo federal, acima da inflação. E a receita cresceu apenas 17%. Não tem caixa que fecha. Aí precisou já cheque especial, cartão de crédito que estourou. Esse ano é 170 bilhões. Tem um déficit primário de 2,5. O ano que vem, se nós não enfrentarmos, vai mais 2,5. Isso joga a inflação lá em cima. O governo tem que emitir títulos. Os empresários ficam sem confiança. O investidor que financia o governo fica com medo de continuar financiando o poupador e quer juro maior. Então isso tem que ser enfrentado. Tá? Não matar o paciente de forma nenhuma, mas não vai se enfrentar o ajuste que o deputado Helder concordou comigo que precisa fazer, ele tem que ser suave. Então, como vai ser isso? O governo vai estabelecer o seguinte, dar um limite individualizado para cada poder de gasto. E aquele limite, e não pode passar daquele poder executivo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. E o Legislativo. E o Legislativo. Esse limite vai ser reajustado a partir do ano que vem pelo IPCA, que é o indicador de inflação que o próprio governo usa do IBGE. Este ano vai ser
um limite também sobre o IPCA deste ano. E quem ultrapassar disso, terá vedações no ano seguinte. Então o governo não vai. Ele não vai cortar dinheiro. Repito, o governo não vai cortar dinheiro da saúde, não vai cortar dinheiro da educação em noite dos poderes. Vai dar um limite, porque está faltando dinheiro. Caiu a arrecadação, o país está parado graças ao desmando do governo anterior. Acertou em algumas coisas, mas nos últimos 7 anos foi uma gastadeira brutal. Então, haverá o limite individualizado, corrigido pelo IPCA, vem para cá e o Congresso vai ficar mais empoderado. Se ele quiser aumentar o recurso da Minha Casa Minha Vida, que está naquele limite do Executivo, o Congresso pode aumentar, mas dentro do limite do Executivo. Se nós quisermos aumentar o dinheiro da saúde, nós podemos aumentar como aumentamos no passado, que depois vou explicar melhor. Nós aumentamos o limite da saúde para esse ano aqui na casa, porque veio baixo, da educação também. Então o Congresso fica mais empoderado. Então eu posso dizer ao telespectador, não haverá corte. Então, ao longo, o tempo é 20 anos. Chega aos 10 anos, o presidente pode mandar um projeto de lei, não medida provisória, e mudar o indicador. Pode ser o IPCA, pode ser o IPCA mais um pouco do PIB, se tudo der certo. Então, o governo vai reduzir as despesas que estão gastando muito aos poucos. Não, se for de repente, para. Então, nós não precisamos de um pacote, que o Plano Cruzado foi um pacote, a Dilma ensaiou uns pacotes, não resolveram. Precisa agora um programa sério, firme, mas não abrupto, suave. Então, em 4, 5 anos, o governo vai começar a ter superávit, que a própria Dilma fez superávit até 4 anos atrás, foram superávit. O Lula também fez. E esta crise não é externa, um pouco externa. Essa crise é interna pelos erros de condução da economia. Gastança, programas sem controle, cartões de cheques usados a valer. A crise é brasileira, não é importada. Obrigada, e deputado o programa Peronde. É leve, suave e não cortará. Deputado Peronde, muito obrigada. Deputado Helder Salomão, então eu vou pedir que o senhor apresente os números, as estimativas que o senhor fez com base, só que dentro de alguns instantes, o Câmara Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta dentro de alguns minutos. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos. Os nossos convidados são os deputados Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, relator da proposta, e Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Deputado Helder Salomão, eu queria então que o senhor apresentasse os estudos que o senhor fez a respeito então, de qual seria a redução de investimentos públicos nas áreas de educação, saúde e assistência social e também apresentasse então qual seria a alternativa para equilibrar as contas públicas sem esses cortes. Bom, primeiro que, antes de apresentar os números, eu preciso dizer que é óbvio que o governo vai continuar insistindo de que a crise é só brasileira. Não é. Qualquer cidadão que está em casa, que lê os jornais, assiste as TVs, acompanha pelo rádio, sabe que tem uma crise na economia internacional. Querer negar isso é querer esconder da população brasileira o real momento vivido pela economia internacional. A economia chinesa, que é uma potência, teve o seu pior desempenho na indústria no ano passado. Mas cresceu 7%. Sim, cresceu, nós não crescemos 3%. Mas, deputado, mas crescia acima de 2 dígitos. O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo um momento de fragilidade na economia internacional. E já disse aqui, o governo anterior cometeu erros? Sim, cometeu. E tem que fazer as correções quando se comete erros. Agora, em 4 meses do governo interino,
já foram cometidos mais erros do que nos 4 anos do governo da presidente Dilma. Em 4 meses. Eu diria o seguinte, não tem nada de suave nessa proposta apresentada pelo governo. Onde que há suavidade, há uma mudança abrupta. Não há suavidade aqui. O que há... É em 20 anos. Sim, mas É o em que 20 há... anos. De imediato, deputado, o que há, na verdade, é a desvinculação dos recursos mínimos da educação e da saúde, isso que hoje vai são... ajudar? Não vai ajudar. Eu fui prefeito e sei. Eu vou explicar. Se hoje, com a obrigatoriedade, muitos tentam burlar, imaginemos sem a obrigatoriedade. Eu vou dar um número aqui, deputado. Considerando que essa PEC tivesse sido aprovada em 2010, com números já realizados, nós não estamos falando aqui de expectativas. Se ela tivesse sido aprovada em 2010, o que isso significaria na área da educação? Uma perda de 74 bilhões. Ou seja, de 2010 a 2016, nós teríamos tido, 2011, 2012, a cada ano, uma perda real que chegaria em 2016 em 74 bilhões. Ou seja, no acumulado. No acumulado. Isso se ela tivesse sido aprovada em aprovada 2010. em 2010. Agora vamos fazer uma previsão para 2025. Nas áreas da saúde, da educação e da assistência. Nós teríamos na área da saúde, com essa regra aprovada, 161 bilhões a menos do que nós teríamos caso, claro que isso é um prognóstico, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas aproximadamente 161 bilhões na saúde. Mas só perguntar uma coisa, desculpa interromper o deputado. Agora, esse prognóstico que o senhor fez é com base numa taxa de crescimento do PIB de quanto por cento? Sim, mas olha aqui, mas eu já fiz aqui... Me ajudou, Fabiana. Mas eu já fiz aqui... Porque a gente está com uma taxa negativa de crescimento atual. Mas eu estou apresentando aqui um dado da receita já realizada. E nós estamos falando que a perda seria de 74 bilhões. Na área da educação, 58 bilhões. E na área da assistência, 125 bilhões. Eu pergunto o seguinte, como implementar o Plano Nacional de Educação com essa realidade que a PEC aponta? Como manter unidades de saúde funcionando? Como inaugurar novas unidades? O cidadão brasileiro que espera a unidade ser construída e inaugurada na sua região, não tem mais unidade de saúde. Vai ter que fechar a CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. A gente vai ter que fechar a CREAS, que é o Centro de Referência especializado em assistência social. Nós não teremos condições de inaugurar mais escolas. Nós vamos congelar os investimentos por 20 anos. Na verdade, o que essa proposta tem como objetivo central é pagar mais juros e amortização e colocar menos dinheiro na área social. Eu só queria, assim, numa frase, dizer o seguinte, a Constituição, no artigo 60, define o que é cláusulas pétreas. Não tem lá explicitamente que educação, que o percentual da saúde e educação é cláusula pétrea, mas diz no inciso 4º que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Se nós formos ler vários pensadores, vários juristas, como Paulo Bonavides, ele vai dizer o seguinte, que direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas implícitas, ou seja, é direito à vida, à dignidade, à liberdade, à educação, à saúde. Se eu congelo esses investimentos, eu vou impedir que a população brasileira tenha, não é, Darciso Perondi, não é a ampliação, não. Nós teremos uma redução dos serviços públicos e combinando a PEC 241 com a PLP 257, que já praticamente foi aprovada, nós teremos um prejuízo e o cidadão brasileiro vai sofrer com isso. A PLP é da renegociação da dívida dos estados. Mas que aí embutiram, eu sou favorável à renegociação de dívida com os estados. O problema é que se colocou, se colocaram os famosos jabutis nesse PLP e se cria uma série de engessamento para que a gente tenha a manutenção. Eu não estou falando de ampliação, é manutenção. Então, a meu ver,
Deputado, assim, eu encerro aqui. Para passar para o Tem que deputado fazer Peron, ajustes? Tem, mas o remédio está errado. Obrigada, O deputado. remédio Então, ele vai trazer prejuízos sérios ao povo Vamos brasileiro. lá, eu vou repetir. Agora, isso assim... É o último quadro. É a última parte do... Não, é a última parte do nosso Eu debate. vou repetir o que eu disse antes. É na sua casa ou na sua empresa. Se você se perde na empresa, perdeu o mercado, comprou mal estoque, pagou mal os funcionários, né, você vai quebrando. E em casa é a mesma coisa nas nossas contas se não controla. O governo dos últimos 7 anos gastou demais, estourou todos os cheques especiais. Esse é o quadro. O governo gastou muito mais do que arrecadou. Se isso não for enfrentado, vai ter problemas de pagamento. Daqui 3, 4 anos nós entramos em colapso. O governo não vai ter dinheiro como os estados. Muitos estados não pagam mais a folha, o pagam durante o mês. Vai entrar em insolvência. E a União não pode chegar neste ponto. E todos os erros, abandono de prudência fiscal, desoneração fiscal para o empresariado, estimular os municípios a gastar, deram dinheiro para empresas nacionais e multinacionais do BNDES, abusaram com o fundo de pensão, enfim, congelaram preços administrados, jogaram os preços lá para cima e chegou no desemprego, que é o pior flagelo, que saiu de 6, 7% no início do governo da Dilma para quase 12%, 11 milhões e meio de desempregados. Tá? Então, mas quando o Lula assumiu era mais de 15%. Eu estou falando dos últimos, piorou, estou falando dos últimos 7 anos, Helder. O Lula ainda foi bem no seu primeiro mandato. Então, piorou. Então, tem que fazer um reajuste. Não vai haver corte, não vai parar serviços. Mas é claro agora, em relação à saúde... e de saúde eu entendo um pouquinho, estou 20 anos aqui, fui um dos líderes muito tempo, ainda sou, mas agora tem a Karen, mais um grupo. Nós botamos a emenda 29 e depois queríamos colocar mais dinheiro. O governo, há 2 anos atrás, preocupado com saúde mais 10, fez um conluio com o Senado e mudou o piso da saúde, que era, tudo gastava o ano anterior, tudo que era gasto anterior, mais a inflação e o ganho real. O governo, de forma diabólica, vertical, nos convenceu o Senado e colocou receita corrente líquida. E aí foi um desastre. O piso mínimo, o piso mínimo da receita corrente líquida esse ano é 84 bilhões. Nós, no Congresso, conseguimos salvar e levar para 108. Como a Dilma está quebrando as finanças, quebrou as finanças do país, com a depressão e desemprego, as pessoas param de comprar, a arrecadação caiu, então a receita corrente líquida caiu. Então, nos próximos 4, 5 anos, a receita corrente líquida, mesmo com o trabalho do ajuste necessário, suave mais ajuste, a receita corrente vai cair ainda. E se nós não mudarmos, vai comer mais o dinheiro da saúde e da educação para os próximos 3, 4 anos. Então, pelo IPCA, nós enfrentamos a célula maligna, cancerosa da receita corrente líquida, que a Dilma impôs ao Senado e à Câmara o ano passado, em um mês não deu para explicar, e tinha ali o orçamento impositivo das emendas. Aí a Câmara entrou de carona na emenda impositiva que nós mandamos para o Senado, que era só as emendas dos deputados, entrou de carona essa célula maligna. Então nós estamos consertando um câncer no financiamento do SUS, colocando IPCA. É óbvio, vamos torcer. Nós acreditamos com as outras... Eu vou ter mais tempo ou é a última? Não, é a última intervenção. Então, agora eu preciso passar para o deputado Helder Salomão para comentar. Só o ajuste não vai adiantar. A reforma da Previdência, primeiro porque vai ter, nos próximos anos, cada vez mais velhos, cada vez mais novos, tem que fazer a reforma. Porque os aposentados daqui 4, 5 anos, se não houver a reforma da Previdência,
não vão receber também. Então esse governo está olhando lá na frente. Dessa Aliás, eu queria que o PT, Perodi, eu queria que o PT tivesse ajudado a Dilma, porque a Dilma no passado tentou ensaiar um ajuste e o PT massacrou a justiça da Agora Dilma. vamos passar então para o deputado sincero, Salomão. Olha bem, o deputado. Principalmente sobre essa mudança de receita corrente o ajuste líquida. da Dilma no começo do ano passado. Deputado Pronto. Perodi. Matou. Se o deputado deixar eu falar, eu falo. Vamos lá, deputado. Eu Todo falo. o seu tempo. Não, olha, meu caro Darciso, na verdade é o seguinte, essa emenda empodera Empodera o Congresso Empodera. e empobrece a população brasileira. Empodera o Congresso Deputado Perodi, por favor, a gente está empobrece terminando agora. a população brasileira. Eu respeito os argumentos apresentados pelo deputado Darciso Peronde. Agora, eu vou fazer aqui uma provocação que eu acho que a população brasileira precisa, né, estar atenta. Com o regime de partilha, nós teríamos todo o recurso do pré-sal para saúde e educação. Um troco. O que o governo quer fazer? Está fazendo. Já aprovou na comissão, quer tirar a exclusividade da Petrobras. Então, se o governo quer recurso para a saúde, não é com uma PEC que vai aumentar os recursos e as despesas do governo para pagar juros e amortizações, tirando da área social, porque eu disse aqui, eu não estou falando em cima de números vagos, eu estou falando de fatos que já teriam acontecido caso ela tivesse em vigor a partir de 2010 com a perda de 74 bilhões. E nós nós vamos lutar contra essa PEC, porque nós queremos ajustes, mas preservando saúde, educação, assistência colapso nas e finanças, direitos e garantias individuais do povo brasileiro. Bom, deputados, O Brasil não tem dinheiro para pagar o juros. mas olha só, tá emitindo deputados, letras do Tesouro para nós pagar o chegamos juro. ao final do nosso debate sobre Eu quero a evitar PEC o do colapso. teto dos Eu gastos, quero os evitar o senhores, colapso das mas os contas. senhores Eu lançando quero defender o reforma povo da brasileiro. Previdência e pré-sal, mudança do sofrendo e regime do chorando pré-sal. sem dinheiro e morrendo. Nós vamos precisar marcar 13 anos novos do seu encontros governo. aqui no Câmara Debate. Deputados, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores Também hoje agradeço. aqui. Eu conversei com os deputados Darciso Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as demais edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara ou então no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá.